Este é um delicioso bolo de vitrine no sabor pistache. Esse sabor veio para ficar e você precisa aprender a fazer essa delícia. E para deixar vocês com muita vontade de fazer essa maravilha, olha esse bolo por dentro. A massa é super fofinha, molhadinho e o recheio, gente, é muito cremoso. Nada de ficar passando vontade. Vem comigo que eu já te ensino. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos começar então preparando a massa do bolo. Aqui na batedeira eu coloquei 3 ovos inteiros, são ovos de tamanho grande. E vou acrescentar 1 xícara de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado. Esta xícara tem a capacidade de 250 ml. Pessoal, não confundam ml com gramas para a receita não dar erro. Para você que gosta da receita em peso, na descrição do vídeo eu deixo anotado lá então a quantidade de ingredientes em gramas. Agora nós vamos bater os ovos com açúcar até essa mistura se transformar em um creme clarinho e aerado. Aqui na minha batedeira são aproximadamente 6 a 7 minutos, mas esse tempo vai variar de acordo com a batedeira que você está utilizando. Após ficar então esse creme bem fofinho, eu vou colocar aqui algumas gotinhas de essência de baunilha. É opcional, se você não quiser, não precisa colocar. E meia xícara de água, está em temperatura ambiente. Como a minha xícara é de 250 ml, meia xícara são 125 ml. E agora nós não vamos mais precisar usar a batedeira. Então eu vou dar uma misturadinha aqui com o próprio batedor para misturar a água e a essência de baunilha. E vou acrescentar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Eu vou passar aqui pela peneira. Coloquei aqui então 1 xícara e já acrescento mais metade da mesma xícara. E já aproveito para colocar também meia colher de sopa de fermento em pó. Essa farinha de trigo que eu estou usando é sem fermento, justamente por isso eu acrescentei fermento em pó. Se você quiser usar farinha com fermento, então não coloca mais fermento, ok? E agora é só misturar delicadamente. Eu vou puxando aqui a massa de baixo para cima. E essa massa é bem econômica, vocês viram que não leva leite, não leva óleo, manteiga e nem margarina. E fica excelente. Massa pronta, vamos colocar na forma. Eu vou assar o meu bolo nesta forma retangular. Ela tem 22 centímetros de comprimento, tem 10 de largura e 10 de altura. Eu não untei, apenas forrei o fundo da minha forma com papel toalha. Se você preferir, pode forrar a forma com papel manteiga ou untar, se você achar melhor. Agora vamos colocar então aqui toda a massa. E enquanto eu estava batendo a massa, eu já liguei o forno e deixei pré-aquecendo em 180 graus. O bolo vai assar nessa mesma temperatura em aproximadamente 40 minutinhos. Mas fica de olho aí no seu bolo, porque de forno para forno dá diferença no tempo. Enquanto o bolo está assando, vamos preparar a calda para umedecê-lo. Eu vou colocar aqui na panelinha 200 ml de água, 1 colher de sopa de açúcar, 1 cravo da Índia e 1 pitadinha de canela em pó. É bem pouquinho mesmo, tá? Então eu vou molhar aqui na água a pontinha da colher, vou colocar aqui. Apenas sujar, entre aspas, né, de canela, tá? É bem pouquinho. Vou mergulhar aqui a colher para soltar a canela. E agora vou levar ao fogão em fogo alto até começar a ferver. Começou a ferver, eu deixo lá 1 minutinho e desligo. E para o recheio, eu vou usar 100 gramas de pistache.
Eu já comprei ele assim, sem a casca e sem sal. E eu vou triturar para ficar em partes menores. Eu vou usar este mini triturador, mas você pode triturar também em um liquidificador ou até mesmo colocar o pistache em um saquinho plástico e ir amassando com um rolo de massas. No liquidificador, como a quantidade é pouca, fica um pouco difícil, né, da quantidade de pistache atingir as lâminas. Mas se você estiver fazendo aí uma quantidade maior, aí dá certo no liquidificador também. Eu dei então uma leve triturada, porque eu quero meu pistache assim mais pedaçudo. Vou colocar então o pistache na panela. Acrescento 2 caixas de leite condensado, pode ser a marca de sua preferência. Uma caixinha de creme de leite. 80 gramas de chocolate branco. Aqui eu estou usando chocolate mesmo. E pode ser, inclusive, aquelas barrinhas de chocolate branco que nós encontramos no supermercado, tipo Laca, Galac, vai ficar excelente. E acrescento também 100 ml de leite. Antes de levar ao fogo, nós vamos misturar bem para ficar uma mistura homogênea. Se você não tem o chocolate branco, só tem cobertura fracionada, pode usar também. E uma dica para vocês, nesse recheio nós vamos colocar uma pitada de sal, é bem pouquinho, essa daqui é uma colher de chá e eu coloquei aqui só a pontinha dela bem rasa. Pistache, ele é um tipo de uma noz e existem algumas frutas assim oleaginosas que têm o seu sabor intensificado quando nós acrescentamos uma pitada de sal. É o caso, por exemplo, do amendoim. Então, coloca essa pitadinha que vai fazer toda a diferença. Agora eu vou levar ao fogo, mexendo sem parar para não grudar nas laterais e no fundo da panela. E vou mostrar o ponto certinho desse recheio para vocês. Tem aproximadamente 5 minutinhos que eu estou mexendo o recheio e ele começou a ferver. E eu vou continuar mexendo. Eu estou cozinhando o meu recheio em fogo alto. Já tem mais uns 2 minutinhos que eu estou mexendo e o meu recheio já chegou aqui no ponto. Deixa eu mostrar para vocês. Vou pegar aqui um pouco com a espátula e quando eu jogo, ele já cai assim em bloquinhos. Percebam que os blocos não estão tão firmes. Eles caem em cima do recheio da panela, ficam ali por um pouquinho de tempo e depois o recheio se mistura. Eu já vou desligar nesse ponto. Eu prefiro retirar esse recheio nesse ponto mais cremoso, onde os blocos não caíram tão firmes, porque todo o recheio, quando esfria, ainda ganha consistência. E este daqui, como nós utilizamos chocolate na composição, vai ganhar ainda mais consistência. E vocês podem perceber que o recheio, ele fica com o tom de verde bem clarinho. Então, se você quiser o seu recheio com aquela cor mais verdinha, é só colocar um pouquinho de corante alimentício. Eu não gosto muito de usar corante nos meus preparos, mas aqui eu vou colocar uma gotinha para vocês verem como fica. Apenas uma gota, vocês viram como já deu uma cor mais verdinha, né? Fica mais bonito, mais característico do pistache. Eu vejo por aí alguns recheios com tanto corante que às vezes não dá nem vontade de experimentar, viu? Então não exagera, essa cor aqui, olha, já está perfeita. Vou retirar o recheio da panela e vamos deixar esfriar. Vou cobrir aqui com plástico filme para proteger. O meu recheio vai ficar esfriando aqui na bancada. Se preferir levar à geladeira, também pode. Bolo assado, olha que lindo e que fofinho. Agora eu vou aguardar esfriar, desenformar para podermos cortar as camadas. Aguardei o bolo esfriar e já fatiei aqui em 3 camadas. E eu vou montar o bolo na mesma forma onde eu assei. Já lavei a forma, forrei com um saquinho próprio para alimentos. Vou pegar aqui a primeira camada de massa, onde era o topinho, e vou colocar virado para baixo. Pessoal, olha a qualidade dessa massa de bolo. É show, super fofinha. Aqui eu já estou com a calda pronta.
Também deixei esfriar e vou umedecer o bolo. Vou fazer ele bem molhadinho. Então eu vou dividir a quantidade total de calda nas 3 camadas de massa. Essas massas de bolo que não levam nenhum tipo de gordura são ideais para serem bem molhadinhas. O recheio já está frio. Olha que maravilha, super cremoso. E dá água na boca, não é mesmo? Já dá vontade de sair comendo. E eu vou colocando aqui no bolo em colheradas mesmo. Vou espalhar para que fique bem nivelado. Venho agora com a segunda camada de massa, ajeito e vou umedecer. Vamos para mais uma camada de recheio. Eu uso todo o recheio, tá? Então eu divido ao meio e em cada camada coloco aqui metade do recheio. Agora eu venho com a última camada de bolo. Vou colocar o miolo virado para o recheio. E retiro agora o papel toalha. E vamos umedecer essa nossa última camada de massa. Usei toda a calda, foi a quantidade certa. Agora aqui com o próprio saquinho, eu puxo ele aqui para cima e vou embalar o meu bolo. Vou fazer uma suave pressão com as mãos para unir a massa ao recheio. Porém, eu não fico apertando muito e nem com muita força, porque essa massa é muito fofinha. Se a gente apertar muito, acaba amassando o bolo e aí não fica legal. É suave pressão mesmo. Agora eu vou levar à geladeira e aqui no meu caso eu vou deixar de um dia para o outro. Eu sempre gosto de fazer os meus bolos assim, de um dia para o outro. Mas se você não tem todo esse tempo, você leva à geladeira por pelo menos 2 a 3 horas para que ele fique bem geladinho. E aí vai compactar mais a massa ao recheio, facilitar na hora de desenformar e de fazer a decoração. Deixei o meu bolo na geladeira de um dia para o outro e agora vou decorar aqui com vocês. Aqui eu bati 200 ml de chantilly. Eu usei este daqui, mas você pode usar a marca de sua preferência. E tem que estar bem geladinho para você conseguir bater e ficar aí numa consistência firme. Eu não mostrei batendo chantilly para vocês porque não tem segredo, tá? É só colocar na geladeira, ele estando bem geladinho, logo ele adquire volume e fica firme. E para decorar o meu bolo, eu também fiz aqui algumas raspas de chocolate branco. Na verdade, eu estou usando cobertura e hoje eu estou usando esta marca. E para fazer as raspinhas não tem segredo, eu fui passando uma faquinha sem serra nas laterais da barra e assim já obtenho as raspas. Lembrando, pessoal, que aqui no canal eu já tenho alguns vídeos onde eu ensinei a fazer raspas de chocolate, inclusive aquelas raspas bem lindas que ficam bem enroladinhas. Então na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês. Quem quiser aprender é só clicar lá no link. E olha a lindeza que está esse bolo. E eu vou fazer uma decoração bem simples. Então eu vou pegar aqui o chantilly, vou colocar aqui uma parte na lateral, vou fazer assim em todas as laterais. E também em cima do bolo. E com uma espátula simples, eu vou alisar. Já alisei então aqui e não deixei lisinho, tá? Vocês podem ver que está bem rústico. E eu deixei assim rústico porque eu vou colocar as raspas de chocolate, então não tem necessidade de ficar alisando muito. Terminei então de colocar todas as raspinhas, tanto na lateral como em cima do bolo também. E agora eu vou pegar aqui um pouquinho de pistache, eu triturei grosseiramente, da mesma maneira que eu fiz para o recheio, e vou colocar em cima do bolo. E olha como fica lindo o nosso bolo de vitrine. Lembrando que essa decoração é apenas uma sugestão, e você pode decorar da maneira que preferir. E o peso desse bolo é de 2,3 kg. Então, se você for servir fatias de 100 gramas, ele renderá 23 fatias. Validade de 5 dias em geladeira ou pode ser congelado por até 30 dias. E agora eu vou cortar uma fatia para vocês verem por dentro o espetáculo.
Olha isso, gente. É ou não é um escândalo? Olha a cremosidade. Olha esse recheio, pessoal. É incrível. Combinação perfeita de uma massa fofinha, bolo molhadinho e um recheio campeão. Um dos melhores bolos que eu já comi na vida. Pode fazer que é sucesso, você vai amar esse bolo. E eu vou encerrando este vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!